Vamos continuar falando de controle de Movie Clip. Vamos agora ampliar os conceitos que a gente desenvolveu na aula passada. Bom, para começar, vou explicar o que a gente tem aqui. A gente tem um pequeno filmezinho que roda assim. Ele tem, na verdade, 3 animações em sequência que representariam cada um dos slides, né? O próprio texto indica o que é cada animação. E tem um quadro no início, que é o quadro de abertura. A gente tem 2 camadas, a camada de baixo é onde tem as animações, a camada de cima é a camada que tem os botões, que são esses caras aqui. Temos 4 botões. O botão que eu chamei de B1, o botão que eu chamei de B2, o botão que eu chamei de B3 e o botão Next, que eu chamei de BNext. O que eles devem fazer? O botão que tem o número 1 aqui, que eu chamei de B1, deve ir para o primeiro slide. Deve ir e rodar o primeiro slide. O 2, o B2, deve ir para o segundo slide e rodar o segundo slide. O 3 deve ir para o terceiro slide e rodar o terceiro slide. O botão 3 que eu chamei de B3, né? E o Next deve fazer o seguinte, eu estou no slide 1, terminou de rodar, eu quero ir para o próximo, Next, vai para o próximo e roda o próximo. Terminei o slide 2, quero ir para o próximo, Next. Next vai fazer ir para o próximo. É isso que deve acontecer. No entanto, nada está acontecendo. Se eu puder para rodar o filme, ele vai rodar assim em loop, como acontece com todos os filmes em Flash, se você não controla ele. E a gente tem uma pequena programação aqui neste quadro. Veja que eu selecionei o quadro que tem a programação, tá? Lembrando de aulas passadas, a gente precisa selecionar o quadro e aí abrir a janela de programação. Se a gente seleciona um quadro que não tem nada, só uma recordaçãozinha, por exemplo aqui, não tem nenhuma programação, eu dou F9, a janela de programação aparece vazia. Selecionei o quadro que tem programação, F9, e vamos ver a programação que a gente tem. A gente tem 4 associações de eventos de clique, as 4 são associações de eventos de clique. Cada uma é uma função diferente. Evento de clique no botão 1, associado à função F1. No botão 2, a função F2. No botão 3, a função F3. E no botão Next, a Fnext. Aqui estão as funções. Bom, nada está funcionando porque justamente não tem nada nas funções. E a gente quer controlar esse Movie Clip. A gente tem alguns problemas para resolver aqui. A gente viu na aula passada, a gente aprendeu controles de Movie Clip. E controles que permitem que a gente faça o Movie Clip parar, tocar a partir de um ponto que a gente conhece, tocar a partir do ponto que está, que são os comandos play, que toca, stop, que para, go to, end, play, que faz tocar. A partir de um determinado ponto, a gente passa um parâmetro, go to, end, stop. E faz o programa ir até um determinado lugar e para também. A gente passa o parâmetro do lugar que a gente quer ir. Esses são os comandos. Só que a gente aprendeu a fazer isso para algum objeto de Movie Clip. E, bom, a gente só tem botão aqui em cena e tal. A gente não tem Movie Clip, tem? Será que a gente teria? Bom, vamos lembrar um negocinho aqui que a gente já falou há aulas atrás. Quais são as coisas principais no Flash, os objetos que todo filme de Flash tem? Bom, um palco, todo filme de Flash tem um palco. Dentro do palco, a primeira coisa que tem é um grande filme, é um grande movie clip, que é o filme principal. E aí dentro desse filme pode ter outros movie clips e outros botões. No nosso caso aqui, a gente tem só esses botões aqui, tem uma animação e tudo, mas isso aqui é um grande movie clip cuja linha do tempo é essa, certo? Então a gente está fazendo a programação na linha do tempo do próprio movie clip, que é o filme principal. E aí? Mas se a programação está no próprio filme, como é que eu faço para controlar o próprio filme? Quando é um filme que está dentro, eu tenho o nome dele para acessar ele, certo? Vamos pensar sobre isso. Imagine que eu
Imagine que eu deixa eu desenhar ela aqui. Eu tô com uma barbinha assim, o cabelo enrolado. Imagina eu tenho lá meus filhinhos. Um menininho, vamos deixar 2 filhinhos. É mais um, vai. Um filhinho um pouco mais velho. Tenho meus 3 filhinhos aqui. E aí eu quero que esse meu filho aqui arrume o quarto. Como é que eu faço? Eu vou mandar ele arrumar o quarto. Mas eu não falo assim, ei, arruma o quarto. Não. Eu falo o nome dele. Digamos, João. João, arruma o quarto. Eu dou o comando. Amélia, vai tirar o lixo. É um comando. Arruma o quarto, né? Bagunçado. Ô, Gustavo. Vamos dar hein? Ô, Gustavo, vai lá, fala com a Clotilde. Pede pra ela parar de fazer barulho. Pois é. Nos 3 casos, eu chamei meus filhos pelo nome. Certo? Mas agora, digamos que eu quero comandar uma coisa que eu tenho que fazer. Por exemplo, vai até o supermercado. Eu não penso assim. Eu não penso assim, André, vai até o supermercado. Eu penso, ir até o supermercado. Ou eu me mando, vou até o supermercado. Eu não preciso falar meu nome, certo? Quando o pensamento está aqui dentro da minha própria cabeça, eu não preciso do nome. Eu posso lá só fazer uma lista de coisas para fazer. Ir até o supermercado, comprar pasta de dente, devolver o filme, ok? No caso aqui dessa programação, acontece parecido. Se a gente vai acessar a propriedade de algum filme que não é o próprio filme onde a programação está sendo criada, lembra, essa programação está sendo criada dentro desse quadro que é um quadro da linha do tempo desse movie clip, que é o filme principal. Se eu tenho que acessar, se eu tiver algum filme por aqui por dentro, assim, se eu tiver que falar para ele para ou vai para frente, eu preciso saber o nome dele. E aí eu faço como eu fiz na semana passada. Eu chamo o nome e dou o comando. Play, por exemplo. Mas, se eu quero que esse código fale consigo mesmo, quer dizer, com o contexto onde ele está, que é o próprio movie clip, eu não preciso dar nome nenhum. Basta que eu chame a função. Então, o primeiro botão deve ir para o primeiro slide. Go to and play. Primeiro slide. Vamos colocar aqui uma interrogação, porque eu ainda não sei onde que é isso. A mesma coisa para o botão 2 e para o botão 3. Go to and play. Beleza? Não preciso dizer quem tem que ir até o... É o próprio filme. Bom, primeiro, o problema resolvido. Agora eu preciso saber qual que é o quadro de cada slide, né? No caso do primeiro slide, vamos tirar esse negócio aqui da frente para enxergar os numerinhos. No caso do primeiro slide, o slide começa no quadro 2. No caso do segundo slide, o slide começa no quadro 26. No caso do terceiro slide, começa no quadro 51. Voltemos para a programação. Com o quadro certo selecionado. Primeiro slide, começa no quadro 2. Segundo slide, quadro 26. Terceiro slide, quadro 51. Certo.
Mas aí a gente ainda tem um problema, que é o seguinte: se eu executar aqui, por mais que os botões já devam estar funcionando, o filme está rodando sem parar. Se eu clicar um, ó, ele vai para o slide 1. Só que ele segue os outros slides em sequência. Se eu clicar, deixa eu passar um pouquinho. Vou clicar 2, ele vai para o slide 2, mas ele segue os outros em sequência. A mesma coisa com o 3. Eu tenho que fazer esse filme parar, de alguma forma. Na verdade, ele tem que começar parado, certo? E o comando de parar um filme a gente conhece. Bom, a gente está nesse quadro aqui, o programa está nesse quadro, lembrando, hein, que é o primeiro quadro. Vamos fazer ele começar já parado. Vamos dar esse comando antes de fazer qualquer associação. Qual que é o comando de parar Movie Clip Stop? Pronto. Executa. Ele já fica parado no quadro de abertura. Que é um quadro que passava... Ele é um quadro só, né? Ele sempre piscava, passava muito rápido. Agora ele está parado lá. Muito bem. Se eu clicar qualquer um desses, eu vou para o slide certo. Vou clicar 3, por exemplo. Beleza? Mas aí, o que acontece? Ele roda o slide 3, dá a volta para o primeiro quadro e no primeiro quadro ele para. Vou clicar para ir para o slide 1. Ele passa o slide 1, passa o 2, passa o 3 e ele para só no primeiro quadro. Quando ele volta, quando ele dá a volta no filme. Bom, eu tenho que dar um jeito de cada slide parar antes de entrar no próximo. E eu vou fazer isso. Na linha do tempo. Vou criar uma camada nova, que eu vou chamar de ações. É sempre bom ter uma camada para pôr ações. Vou criar um quadro aqui, um quadro chave, F6, que é o último quadro do slide 1. E nesse quadro, vou abrir o F9 e dar um stop. Olha lá. Fazer a mesma coisa para todos os outros. No quadro final do slide 2, cria um quadro chave, F9, stop. No quadro final do slide 3, quadro chave, F9, stop. Pronto, aí a gente tem nosso slide show funcionando. Slide 2, slide 3, posso voltar para o slide 2, posso ir para o 3, posso ir para o 1, tudo funcionando perfeito. Agora o Next. Next ainda não está funcionando, né? Como é que a gente vai fazer o Next? O Next tem que ter uma inteligência um pouco maior. Ou não. A gente pode fazer uma solução bem simples. Vamos considerar que eu só vou clicar no botão Next na hora que o slide parou. E aí o que eu tenho que fazer? Se o slide parou aqui, se eu quero ir para o próximo slide, eu tenho que rodar a partir daqui até ele parar de novo. Se o slide parou aqui, eu tenho que fazer ele rodar a partir daqui e até o slide novo. Certo? Basicamente, o que eu tenho que fazer, se ele está parado aqui, é fazer o filme dar play. E é isso que eu vou pôr na função Next. Vamos selecionar o quadro onde está a programação que associa as reações aos botões, aos cliques nos botões. E na função Next, eu vou chamar a função Play. Muito bem. Slide 1, slide 2, volta do slide 1 e o Next. Next vai para o 2, Next vai para o 3. Se eu estiver no último slide, eu der o Next e ele volta para o começo. 1, 2,